Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E é bem verdade que eu ia deixar esse vídeo, eu estava planejando esse vídeo para meio que deixar pro dia do pré-jogo, né? Provavelmente sábado. Mas eu acho que fica justo quando, agora há pouco, meu amigo Lucas Mussetti soltou lá no canal dele aquelas atualizações diárias dele e falava justamente sobre mudanças no time. Então resolvi já debater aqui, não uma mudança específica, mas o geral, assim, de mudanças, e eu vou tentar explicar o porquê que eu acho importante, mesmo nessa altura do campeonato, elas serem feitas, tá? Mas eu já explico já. Antes, só peço para você deixar o like no vídeo, tá? Se inscrever no canal, dar essa moral aí pra gente, isso é de graça e ajuda bastante. Teve vídeo já hoje de manhã também, aquele quiz, aquelas brincadeirinhas de tentar adivinhar jogadores do Santos do século, hoje foi zagueiros. Segundo recado, se você não viu a live do trio hoje, não foi às 10 horas da manhã, a gente tinha avisado até na live de ontem, né, de quarta-feira, mas hoje foi lá nos estúdios da M2, onde o Noronha gravou eu vim de entrevista, então fizemos lá hoje, como era aniversário da Gabi, a gente fez esse dia presencial, então tá lá, a gente fez das 5 às 6 e pouquinho, normal, ao vivo, fica lá no Eu Vim de Santos, se você não conseguiu acompanhar, vai lá e acompanha, tá bom? Agora vamos lá, vou falar sobre o vídeo, porque como eu disse, o Mussetti soltou, né, nas atualizações que o Vojvoda segue pensando em mudanças, em mexidas no time e tudo mais. E uma delas é a dúvida, né, entre Escobar e Souza. Até o momento o Escobar tem vencido essa disputa, o Vojvoda tem preferido o Escobar. A outra dúvida é o Vitor Hugo, se ele entra com o Vitor Hugo como titular, né? Se o Vitor Arão vai falar, se o Willian Arão continuar no time, porque vale lembrar, o Zé Rafael está suspenso para o confronto contra o Botafogo. Então a configuração do meio de campo vai ter que ser diferente. O Schmidt volta de suspensão, mas o Zé não está à disposição. Então aí a gente pensa, o que ele vai fazer? Né? Vai deixar o Schmidt e o Arão? Vai colocar o Vitor Hugo no lugar do Zé, e aí o Schmidt volta no lugar do Arão? Enfim, vamos debater aqui algumas coisas, mas o grande ponto para mim aqui acho que o Vojvoda precisa efetivamente mexer no time, e não só por mexer numa peça ou outra, mas acho que está faltando uma coisa. O trabalho dele, é melhor eu começar até dizendo isso, tá? Acho o trabalho dele muito bom, acho que os resultados não vêm, não são por culpa dele, acho que são mais por uma clara falta de qualidade no elenco. Eu já falei aqui várias vezes, tem vídeo, por exemplo, explicando que o lado esquerdo, por exemplo, titular, pouco participa dos gols, tem vídeo mostrando outras situações, enfim, tem bastante coisa específica, né? Mas o que eu quero dizer é uma clara falta de qualidade, falta de capacidade técnica de uma má formação desse elenco, uma montagem que não foi feita corretamente. E mesmo tendo uma folha salarial top 6 aí do Brasileirão, não tem qualidade que justifique isso. Então, realmente tem essa lacuna, algumas lacunas, é melhor dizer. Então, tirar isso da frente, tá? Mas acho que tem faltado uma coisa que o Vojvoda fazia muito no Fortaleza. E aí eu posso até estar falando errado aqui, porque eu não acompanhava o trabalho tão a fundo. Não sei se ele, por exemplo, mudava de um jogo para outro sempre. A gente vendo de fora parecia que sim, o mudar de um jogo para outro, né? Porque assim, teve o que é nesse mudar de jogo para outro? De um ano para outro, o Fortaleza jogou já de formas diferentes e em formações diferentes. Mas algumas vezes eu acho que falta uma mudança tática, talvez na mudança de um jogo para outro, porque eu entendo que nesse momento ele queira manter o mesmo time para talvez até dar confiança, ou talvez aquela situação de, estamos no desespero, não vamos ficar inventando, não sei, pode passar por isso. Só que ao mesmo tempo acho que está faltando um pouquinho da leitura do próprio adversário. E o jogo contra o Vitória talvez seja um claro exemplo. Você tinha no jogo contra o Corinthians um jogo como é que eu posso dizer? De um ambiente mais agressivo, de um adversário que, por ser um rival e por estar numa situação ali também próxima, e o Santos precisando dar uma resposta, você tem um jogo mais agressivo, um jogo mais pegado, um jogo que poderia ser muito mais de duelo em si, e até foi muito. O Santos consegue vencer passando muito bem por isso, passando muito bem na agressividade na hora de fazer a sua pressão. Tanto que, se você for ver, o Santos não precisou trabalhar tanto jogadas de bola no pé, né, de pé em pé, com tranquilidade, não foi tanto isso. O Santos consegue um gol cedo, muito agressivo, indo para cima a todo momento, pressionando o adversário, não deixando o Corinthians respirar, vencendo toda a segunda bola no meio, o Santos vencia. Então, passou muito pela característica desse jogo. Então, você pensa, faz mais sentido você ter um Escobar nesse jogo? Concordo. Fazer mais sentido até de repente o Vitor Hugo estar no time titular no lugar do Barreal, mas ele estava voltando de lesão, então, enfim, só levantando essas discussões, entendeu, de características.
Já o jogo contra o Vitória, por exemplo, era um jogo claro que a gente já sabia que o Vitória ia esperar o Santos. Então o Santos precisava ter jogadores de mais capacidade de condução, de mais capacidade de ultrapassagens, de mais capacidade de ficar confortável com a bola no pé. Então, não era um jogo para o Escobar. Era um jogo que o Guilherme ia ter dificuldade. O Cabageiro, por exemplo, não entrou, tá? Só estou dando exemplo. Se o Cabageiro entra, ele teria dificuldade, porque é um jogador que precisa de campo aberto, precisa correr, não é um grande driblador, enfim. Só dando um exemplo, tá? Era um jogo que o Bom Tempo, eu entendo, também está voltando de lesão ainda, poderia ter sido titular por ter essa facilidade na transição, de conduzir a bola e tal. Percebam, é questão mesmo de características. Não estou falando que esse nome é bom, esse nome é ruim, é só encaixe mesmo. Tanto que, para o jogo contra o Botafogo, eu ainda pretendo assistir um pouquinho do Botafogo, não consegui fazer isso hoje, pretendo fazer amanhã. Não sei como está jogando lá com o Ancelotinho, né? Mas normalmente, com o Arthur Jorge, eu sei que o elenco já mudou bastante, tá? Mas o Botafogo do ano passado com o Arthur Jorge era um time que tinha muita capacidade de ser vertical, mas não perdia capacidade de ter essa bola no pé. Com o Savarino, com o Luiz Henrique, com outros jogadores, o Almada, tinha um controle muito interessante de jogo e quando precisava ser agressivo, sabia ser agressivo. Não sei como é que está com o Ancelotinho, mas vamos imaginar que o Santos vai ter uma postura parecida com o Vitória. Parecida com a que o Vitória teve aqui, só que o Santos teve lá contra o Botafogo, é isso que eu quero dizer. Seria mais normal esse jogo você ter jogadores de velocidade, você buscar jogadores de velocidade para, em teoria, explorar o contra-ataque. E aí eu falo de Guilherme, Cabageiro, de repente o próprio Lautaro poderia se sair melhor. Enfim, o meu ponto não quero vilanizar nenhum jogador aqui, não estou falando de um jogador específico, estou falando que, em que pese que o elenco falte qualidade, e eu acho justo, falta mesmo, só que tem uma peça ou outra que talvez você pudesse mudar, você pudesse mexer. Vamos imaginar agora a situação que o Musset cita do Vitor Hugo. O meio de campo, eu estou olhando aqui, mas eu vou provavelmente colocar o campinho enquanto eu falo. O meio de campo poderia ser, ele cita, né? João Schmidt, Barreal, Vitor Hugo e Oleiser. Ou o próprio o William, de novo, eu ia falar Vitor Arão. O William Arão sendo mantido no time, e aí de repente ficava o Barreal saindo, o Vitor Hugo saindo e o Barreal ficava. Eu vou colocar primeiro o João Schmidt, Vitor Hugo, Barreal e Oleiser, que se fosse o meio de campo mais ou menos. Acho que seria interessante no sentido de você poderia jogar o Barreal até para o lado esquerdo, né, para ser esse terceiro homem de meio de campo pelo lado esquerdo. O Vitor Hugo fazer uma função de um camisa 8, você mandar ele segurar mais, em teoria. É um jogador fisicamente interessante, que tem essa capacidade. E aí você joga, em teoria, de novo, o Barreal para o lado bom dele. E o Oleiser com mais liberdade da direita para dentro. Não sei se é o ideal para o jogo contra o Botafogo, por questão de característica do Botafogo. Isso que eu disse, porque ainda preciso até assistir o Botafogo. Mas é uma mudança interessante, se assim ele quiser. Você vai ter um meio de campo que até consegue ter um pouco mais de mobilidade do que o último meio de campo teve contra o Vitória. Se ele pretende usar o William Arão e o Barreal, aí a gente imagina um pouco mais alinhados, Schmidt e Arão, por serem dois jogadores um pouquinho mais pesados, né, em teoria e tal. Aí nesse caso o Barreal vai bem pelo lado direito, o Oleiser caindo também para a direita, já muda um pouquinho a configuração. Se assim for, não acho que essa seja a melhor alternativa para esse jogo, mas de novo, também preciso assistir mais o Botafogo. Mas já é uma questão diferente. Ou se propriamente os três zagueiros, que já foi falado várias semanas aqui que ele testou, mas ainda não escalou. Meu ponto acho que o Vojvoda pode e deve até tentar alternativas de diferentes características para os jogos, baseado no adversário. Algo que ele sabe fazer, a gente já viu que ele sabe fazer, mas que ele ainda não fez aqui. E aí, de novo, eu entendo, obviamente, a falta de qualidade do elenco no geral. Mas uma peça ou outra, o lado esquerdo, para citar uma bem fácil, o lateral esquerdo é uma coisa que poderia ter sido mudada de um jogo para outro. Nesse jogo eu até entenderia mais o Escobar contra o Botafogo, se a proposta fosse defender mais e tudo mais, do que o Souza, entenderia mais o Escobar. Né? Mas no último jogo não, era um claro jogo para o Souza ser titular desde o começo. Enfim, acho que pode ter esse acréscimo de qualidade ao trabalho do Vojvoda, que, repito, é muito bom e em alguns momentos parece até claramente fora do alcance dele. A gente vê que a bola chega, a gente vê que o Santos tem dificuldade em colocar ela no gol. Aí já não é culpa dele, a gente sabe disso. Mas, enfim, o que dá para fazer dentro do limite é isso, com essas alternativas que tem.
que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e amanhã tem o Sub-20, né, a volta do jogo da semifinal. Muito provavelmente o Bernardo volta, tá? E volta como titular. Escutei que ele deveria ser titular. Imagino até que, talvez até, não sei se está 100%, acelerado um pouquinho essa volta, mas sem o Rodrigo César, que sofreu, infelizmente, lesão de LCA, né? Lesão no LCA, melhor dizendo, né? Porque LCA todo mundo tem, tá? Eu vi muito esse debate no Twitter semana passada, né? Ligamento cruzado anterior. Todo mundo tem isso, acabou que infelizmente rompeu ali. E o Bernardo deve ser titular. Imagino aí que o Vinícius possa testar o PP como falso 9, ou de repente tirar até um dos dois do time, ou o PP ou o Bernardo, e começar com o Pedro Assis, que aí já é um centroavante mais pesado, um pouco diferente, não sei. Mas amanhã tem um jogo importantíssimo lá em Barueri, Palmeiras e Santos. O jogo da volta à ilha foi 2-2, vale lembrar, 4 horas da tarde. E a gente vem aqui com o pós-jogo, claro. Mas enfim, deixa o like aqui no vídeo antes de ir embora, se inscreve no canal, valeu!